Bom dia a todos. Bom dia. Humberto de Campos, através da psicografia, através da fotografia de Chico Xavier, nos conta uma história muito interessante. É narrada por apóstolo Levi, que é o evangelista Mateus. Ele conta que, muitas vezes, estando com Jesus, Mateus sugeriu que escrevesse algumas coisas sobre o que Jesus havia dito e principalmente o que Jesus havia falado. Mas Jesus, sempre reticente, colocou para Mateus o seguinte: que aquilo que ele havia dito e principalmente aquilo que ele havia falado deveria ficar no coração de cada um de nós, mas permitiu que Mateus assim escrevesse. Mas colocou para Mateus o seguinte: que todas as vezes que Mateus sentisse saudade de Jesus, sentisse a necessidade de estar com Jesus, um contato mais direto, um contato espiritual com Jesus, que ele, Mateus, procurasse nos seus escritos tudo aquilo que Jesus havia dito e principalmente tudo aquilo que Jesus havia realizado. E nós, neste momento, aqui nos encontramos na casa Maria de Nazaré, justamente para isso, para ter um contato não só através dos seus escritos, que é o Evangelho, mas principalmente um contato espiritual através dos nossos benfeitores espirituais aqui presentes, os trabalhadores desta casa, que desde cedo aqui se encontram para a higienização desse ambiente, então que a paz e o amor do Mestre Jesus possa sempre se fazer presente em nossos corações, em nossos espíritos. Ok. Bom, como está ali, assunto desta manhã são as leis morais. E Kardec teve a preocupação de questionar os espíritos com relação a essas leis. E um dos primeiros questionamentos que Kardec fez aos espíritos foi com relação à justiça. Porque todas as vezes que nós falamos de leis, devemos pensar em justiça. Então, no questionamento que Kardec fez aos espíritos, perguntou o que os espíritos entendem de justiça. Qual a visão de justiça para os espíritos? E eles responderam da seguinte maneira: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um de nós. Então, justiça consiste no respeito ao direito de cada um de nós. E na questão seguinte, Kardec questiona os espíritos. O que se deve entender com esses direitos? O espírito responde: duas coisas: o direito natural e o direito social, ou seja, as leis morais, as leis divinas e as leis sociais. Que nós, encarnados, estamos submetidos às duas leis, as leis morais e as leis sociais. Muitas vezes não nos contam disso, não nos damos conta disso. Não respeitamos as leis e principalmente as convenções sociais. A mínima que seja, nós não respeitamos. Então, temos que ter cuidado com isso, porque além das leis sociais, nós estamos submetidos às leis morais, às leis de Deus. E Kardec continua no questionamento em relação a essas leis, e coloca da seguinte maneira na questão 873. O sentimento de justiça está na natureza, o resultado de ideias adquiridas. Ou seja, esse sentimento de justiça está em nós, ou nós adquirimos através de nosso aprendizado ao longo do nosso processo evolutivo. Os espíritos respondem: está de tal modo na natureza, que está em nós. Quanto a que nós nos revoltais, há sempre ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve este sentimento, mas não dá. Então, está plasmado em nosso psiquismo a ideia de justiça. Mas nós temos que desenvolver esse sentimento ao longo do nosso processo de aprendizado. Por isso, é importante o estudo, é importante participar dos grupos de estudo, para ter um conhecimento maior da doutrina dos espíritos, e principalmente dessas leis.
E continua Kardec na questão 154. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de um modo diferente, fazendo que uns consideram o que é justo uma injustiça. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos. Aquilo que eu acho que é uma justiça, outro irmão já interpreta como sendo uma injustiça. Então, os espíritos respondem da seguinte maneira: é porque, em geral, se misturam as paixões, alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte de outros sentimentos, fazendo com que os homens sejam submetidos às coisas falsas no seu ponto de vista. Então, o que faz com que são as nossas paixões. Os sentimentos de paixões fazem com que nós confundamos um ato que é o irmão entende como justiça, nós entendemos como injustiça. Então, temos que ter cuidado, equilibrar as nossas paixões, os nossos sentimentos, para que não possamos confundir esses atos. E na questão 614, quando Kardec inicia o capítulo das leis morais, ele vai questionar os espíritos da seguinte maneira: que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ensina o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer. E quando ele se afasta, quando se afasta dessa lei, ele se torna infeliz. Então, para que nós possamos adquirir a nossa felicidade, nós temos que aproximar dessa lei. Nós temos que estar em contato com essa lei, divinas leis naturais. E ele pergunta: as leis de Deus é eterna? Realmente a lei de Deus é eterna, como o próprio Deus é eterno. Então as leis divinas são perfeitas, são eternas. Já não acontece com a lei humana. A lei humana é progressiva, ela vai evoluindo à medida que a sociedade assim exige. Um bom exemplo que nós podemos mencionar é com relação à pena de morte. Muitos países adotaram a pena de morte. Depois que temos verificado que esse procedimento não fez com que a criminalidade diminuísse. Então, foi abolida a pena de morte. Então, as leis humanas, as leis feitas pelos homens, ela muda com o tempo. Porque a sociedade assim existe para que possa haver um progresso. Então, a lei divina, ela é imutável, ela não muda, mas a lei dos homens, ela muda de acordo com o tempo. As leis morais. As leis morais estão contidas na terceira parte do livro dos Espíritos. E nós vamos observar que, na visão de alguns estudiosos da doutrina espírita, e principalmente na visão de Herculano Pires, ele diz que no livro dos Espíritos estão contidos todo o Pentateuco da doutrina espírita. Ou seja, as obras básicas da doutrina espírita estão contidas no livro dos Espíritos, que está dividido em 4 partes ou em 4 livros. Então, o primeiro livro, ou primeira parte, que deu origem a esse livro foi a Gênesis, que trata da Gênesis. A Gênesis trata da origem da Terra e origem de todos os seres que vivem na Terra. Então, a Gênesis é uma obra muito importante que deve ser estudada por todos nós, porque nós temos uma noção errônea, uma noção deturpada, que a Terra foi feita em 7 dias. Nós vamos ver que esses dias correspondem a períodos, e muitos desses períodos levaram milhões e milhões de anos, não só para a formação da Terra, mas para a formação de todos os seres vivos que vivem na Terra. Então, é uma obra importante que vai fazer desmistificar aquela noção errônea que nós temos da formação do mundo. E principalmente, Kardec teve cuidado também de questionar os espíritos com relação ao primeiro homem que habitou a Terra. E nós
aprenderam desde cedo que foi Adão. E os espíritos dizem que não. O surgimento, o aparecimento do homem surgiu em vários, ao mesmo tempo, em vários continentes do mundo. Então, é uma obra muito interessante, repetimos, que deve ser estudada por todos nós. E, segundo livro, ou segunda parte, Teorias ao Livro dos Médiuns. O que trata o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns trata do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos. É uma obra muito interessante, principalmente para aqueles que participam das reuniões mediúnicas e das reuniões de desobsessão. Esse livro vai relatar como os espíritos vivem no mundo espiritual, como é a relação dos espíritos com nós encarnados. Vai tratar também das diversos tipos de mediunidade, os principais tipos de mediunidade, como acontece as reuniões mediúnicas, e vai relacionar também, vai abordar também com relação ao processo possessivo, as diversas obsessões, e que pode ocorrer principalmente com os médios que não têm um estudo realmente direcionado para todo o espírito. Então, é uma obra muito interessante que aqueles que participam das reuniões mediúnicas e das reuniões de desobsessão, é importante que façam esse estudo. E a terceira obra, ou terceiro livro, ou terceira parte inteira, é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é assunto de nosso estudo desta manhã. Porque as leis morais deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec baseou todo o Evangelho nas leis morais, na terceira parte do livro dos Espíritos, que é assunto do nosso estudo que nós vamos abordar ao longo da nossa conversa. E com o quarto e último livro, ou quarta e última parte, é O Céu e o Inferno, que trata o céu e o inferno. É uma obra muito interessante, muito pouco lida por nós espíritos. Foi feita uma pesquisa recentemente, diz que o céu e o inferno, o nosso lar é muito mais lido do que o céu e o inferno. O que vai abordar o céu e o inferno? Vai também desmistificar aquela noção que nós temos de céu e inferno. Quando nós morremos ou quando nós desencarnamos, a noção que a gente tira para o céu ou para o inferno. E nessa obra, Kardec faz uma pesquisa muito interessante. Ele vai evocar determinados espíritos praticamente na hora do seu desencarno. Logo após que os espíritos desencarnam, Kardec vai evocar esses espíritos para saber como se encontram esses espíritos no mundo espiritual. Ele vai evocar e vai pesquisar diversos espíritos em diversas camadas sociais daquela época. Então ele vai evocar espíritos de reis, de rainhas, aqueles homens ou mulheres mais humildes que viveram naquela comunidade. Então é uma obra muito interessante também. E eles vão, Kardec vai evocar espírito que foi guilhotinado, porque na época existia esse processo de morte. Então, aqueles espíritos que foram suicidas, que foram assassinados. Então é uma obra muito interessante, porque eles vão relatar os seus estados após o seu desencarne. Então, para que nós possamos ter uma noção como vamos nos encontrar no mundo espiritual após o desencarne, é importante que possamos ler essa obra, para que nós possamos ter essa noção de como vamos nos deparar no mundo dos espíritos. Bom, mostra no livro, na terceira parte, como já mencionamos, as leis morais. Essas leis foram divididas em 10 partes. Então, Kardec, para o estudo, ele dividiu as leis morais em 10 leis. Mas um outro missionário havia dividido essas leis, que foi Moisés. Aliás, ele não dividiu, ele recebeu do mundo espiritual essas 10 leis, que foi os 10 mandamentos. Então, Kardec dividiu em 10, organizou em 10, Moisés também em 10, mas teve um outro missionário que não dividiu mais, ele reuniu, ele sintetizou em 2 leis. Se nós observarmos em Mateus capítulo 22, do versículo 36 a 40, ele coloca o seguinte: Jesus foi questionado da seguinte maneira: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, como a si mesmo. Então, Jesus, através desse texto de Mateus, que nós vamos observar que não é que Jesus foi buscar lá no Velho Testamento, no Deuteronômio. É isso? Então, Jesus resumiu na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, ao afirmar isso, ele quer dizer que nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com o próximo e nós temos compromisso com nós mesmos. Mas na organização dessas leis, Kardec fez uma pequena inversão. Porque quando Kardec organizou as 10 leis, ele não colocou essa ordem de maneira aleatória. Teve um motivo. Teve uma razão de ser. Porque se nós formos observarmos, essas leis, uma está conectada com a outra. Uma prende a outra. Então, para que possamos entender melhor, nós dividimos, baseado na colocação de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, nós estamos em compromisso com Deus, com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Mas na organização das leis, Kardec fez uma pequena versão nessa ordem. Onde está a segunda, ele passou para a terceira. Onde está a terceira, ele passou para a segunda. Então ficou da seguinte maneira: nós temos compromisso com o próximo, nós temos compromisso, nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com nós mesmos, nós temos compromisso com o próximo. Por que ele fez essa inversão? Porque para que eu possa ter compromisso com o próximo, eu tenho que primeiro estar bem. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então tem que estar em equilíbrio, tem que estar em paz para que eu possa ajudar o próximo. Então não foi egoísmo de Kardec. Foi um momento muito interessante dessa vez com relação à ordenação dessas leis. Então, nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com nós mesmos, nós temos compromisso com o próximo. Então, nós agrupamos, como eu falei, essas leis em 3 grupos. Primeiro grupo, nós temos compromisso com Deus. E quais são essas leis? Vai fazer com que nós tenhamos compromisso com Deus. São as 2 primeiras leis: lei de adoração e lei de trabalho. O que a lei de adoração e a lei de trabalho tem a ver com o nosso compromisso com Deus? Porque através da adoração eu vou me conectar com Deus. Foi feito agora mesmo por André. Com a ação eu vou me conectar com Deus. André fez agora mesmo, que é a prece. Então a prece para fazer com que nós possamos nos conectar com Deus. E a lei do trabalho, para fazer com que nós nos relacionamos com Deus. Então a lei da adoração, nós vamos nos conectar com Deus. E a lei do trabalho, nós vamos nos relacionar com Deus. E na questão 659, Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos: qual o caráter geral da prece? Os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. O orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação com ele. Então, quando eu estou orando, quando nós oramos, nós entramos em comunicação com Deus. E na questão seguinte ele coloca, que é a 661, podemos ultimamente pedir a Deus que perdoe nossas faltas, porque antigamente, até hoje, muitos cristãos de outras religiões pedem isso, que perdoe as nossas faltas. Os espíritos respondem da seguinte maneira: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só tem dificuldade de conduta. Então não adianta eu pedir que orar e pedir a Deus que perdoe nossas faltas, que eu não mude a minha conduta. Se eu cometo os mesmos erros e peço novamente perdão a Deus, o que importa é a nossa mudança, a nossa transformação moral. Isso que é importante para Deus. Não é necessário que eu simplesmente peça, que pedir realmente eu faço. O importante é que nós mudamos o nosso comportamento.
Na questão seguinte, 654, ele coloca o seguinte: Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? O Espírito responde: Deus tem preferência pelos que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrado com cerimônias que não os tornam melhores para conhecer sua semelhança. Então, a melhor maneira que nós temos para adorar a Deus não é através de cerimônia, porque muitas vezes essa cerimônia, esse ritual não nos leva a nada. Então, a melhor maneira de adorar a Deus, como coloquei, através da lei da adoração e da lei do trabalho. Porque a lei do trabalho, eu vou ouvir, a lei da adoração, eu vou me conectar com Deus, a lei do trabalho, eu vou me relacionar com Deus. E com relação à lei do trabalho, que é a segunda lei do primeiro grupo, os Espíritos vão trabalhar com uma noção muito interessante, porque nós, muitas vezes, nós pensamos que trabalho é só aquilo que eu ganho através dos exercícios da prática materiais. Ou seja, trabalho é só aquilo que eu ganho o bom cada dia, podemos colocar assim. Os Espíritos dizem que não. Trabalho é toda atividade útil. Então, quando alguém está sentado e assistindo uma palestra, é um trabalho. Mas não é um trabalho físico, que a pessoa está relaxada, tranquilo, mas é um trabalho mental, espiritual. Então, trabalho é toda atividade útil. Então, quando nós estamos participando do grupo de estudo, estamos estudando, é trabalho. Ele vai dizer o seguinte, que o corpo trabalha tanto como o espírito. Então, a lei de trabalho e lei de adoração. São duas leis que vai fazer com que nós assumimos compromisso com Deus. Então, primeira lei, lei de adoração. Segunda lei, lei de trabalho. E Kardec vai, continuando com a lei de trabalho, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes abençoados dos seres primitivos. Então, aí, nós já entramos no segundo grupo, que aborda a lei de reprodução. Então, primeiro grupo, nós temos compromisso com Deus. Quais são essas leis? Lei de adoração e lei de trabalho. Segundo grupo, primeira lei, lei de reprodução. Então, a lei de reprodução, nós temos compromisso com nós mesmos. E qual é o principal objetivo da lei de reprodução? O principal objetivo da lei de reprodução é a nossa reprodução. Se nós não reproduzirmos como criatura humana, como o espírito irão reencarnar? Então, o principal objetivo da lei de reprodução é a nossa nascimento para que nós possamos cumprir a nossa jornada na encarnação. Então, o principal objetivo da lei de reprodução é o nascimento através da reencarnação dos espíritos. E ele vai trabalhar com a lei de reprodução na questão 654, da seguinte maneira: Deus tem preferência dos espíritos. Aliás, questão 689. Pois homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? Se nós já temos uma criação transformada, ou somos aperfeiçoados, nos aperfeiçoando ao longo do tempo. Os espíritos vão colocar dessa maneira. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, nós somos um processo evolutivo, tanto físico como espiritual. Ele continua na questão 689. Assim, a atual raça humana, e pelo seu crescimento que ele invadir toda a Terra, e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento de desaparição. Então, como nós somos oriundos daqueles seres primitivos, os primeiros habitantes da Terra, no futuro, aqueles espíritos também serão originados de nós atualmente. Então, tudo faz parte do processo evolutivo. Ele continua. São os espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, para que ainda, porque estão longe da perfeição. Então, um bom exemplo que nós podemos colocar é com relação a um dos últimos livros
sobre a fala do Edivaldo, e Amanhecer de uma Nova Era. Então ele nos conta, nesse livro, que muitos espíritos já estão reencarnando na Terra, muitos já reencarnaram, para que possam nos ajudar no nosso progresso de transformação de mundo, de própria expiação para um mundo de regeneração. E esses espíritos têm uma constituição física mais aperfeiçoada do que nós encarnados atualmente. Por que isso? Porque eles são, em termos morais, os seus espíritos são um pouco mais evoluídos do que nós. Então, esse espírito, em termos físicos, não vai ter mais algum tipo de câncer, não vai ter Alzheimer, porque os seus espíritos estão de acordo com o corpo espiritual. Então, tudo tem que estar em consonância, o corpo material com o corpo espiritual. Nós vamos observar também isso em Jesus. Muitos afirmam que ninguém tem notícia que Jesus teve algum tipo de doença, ou pelo menos teve algum espirro, alguma tosse, porque o seu corpo espiritual estava em consonância de acordo com o corpo físico. Então, é todo um processo de evolução. Nós vamos observar que os homens primitivos, os homens da caverna, eles eram muito mais embrutecidos, as suas peles eram muito mais rudimentares, muito mais peludas que nós que nos encontramos hoje. Então, a lei de reprodução é muito importante. E ele coloca também, nesse item, obstáculos à reprodução. Diante das leis e determinados costumes, o homem coloca obstáculos à reprodução. E um dos obstáculos é o aborto. O aborto é um dos obstáculos à reprodução. E ele vai, na questão 693, estabelece as leis e seus costumes que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução, são contra a lei da natureza. Que responde, tudo que é entrado à margem da natureza é contrário à lei geral, ou seja, às leis naturais. Então, alguns procedimentos vai fazer com que o espírito não reencarne. É óbvio que existem alguns procedimentos que vai assim, atrasar um pouco esse reencarne. O espírito continua. Pode regular a reprodução de acordo com a necessidade, mas não deve entravar necessariamente. Então, a reprodução pode ser regulada, mas não entravada. Então, alguns países fazem o procedimento em relação ao nascimento, o monitoramento através de prevenção do nascimento. Somente nos países muito populosos, há uma prevenção contra o nascimento. Então, é uma prevenção, mas com o tempo, esses países liberam o nascimento de crianças. Então, primeira lei de reprodução, que faz com que nós tenhamos compromisso de nós mesmos. Segunda lei de conservação. Nós atualmente, ocupamos o corpo físico. Como nós estamos conservando esse corpo físico? Estamos nos alimentando bem? Não fumamos, não bebemos, não fizemos ingestão de bebida alcoólica no caso, porque se Deus nos emprestou o corpo físico, nós temos que dar conta desse corpo físico. É necessário que tenhamos uma boa alimentação, uma boa alimentação, não só física, mas emocional, para que possamos manter esse corpo, para que o espírito cumpra as suas missões. Então, porque nós, não só que nós ingestamos, mas também as nossas alimentações emocionais. É muito importante isso. A medicina atualmente trata das doenças psicossomáticas, que são oriundos das nossas ações emocionais, através da raiva, da mágoa, do ressentimento. E Jonathan Antes está trabalhando muito bem isso naquela série psicológica, que é importante nós tenhamos um equilíbrio emocional. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, nós podemos danificar através das nossas emoções as células físicas. Porque André Luiz, em Evolução e Mundo, vai afirmar o seguinte, que as células são animais infinitesimal
domesticável. Ou seja, as nossas células nós podemos domesticar. De que maneira? Através dos nossos pensamentos positivos. Quando nós não agimos, os nossos pensamentos desequilibrados, perturbados, nós vamos alterar toda a produção dessa célula e vão surgir os cânceres, Alzheimer, que vai danificar as células que estão em formação. Então, não só o que ingestamos, fizemos uso da nossa alimentação, mas também o nosso comportamento emocional é importante para a manutenção do corpo físico. E na questão 707, que coloca o seguinte: o estilo de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, todos os seres vivos possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Uns é pensamento mecânico, outro é racional. Então, os próprios animais têm um estilo de conservação. É puramente mecânico, mas eles possuem esse estilo. Agora, nós, criaturas humanas, racionais, encarnados, o nosso procedimento é racional. Então, é importante, nós temos consciência disso, principalmente nós espíritos, que nós não temos só o corpo físico, nós temos o corpo espiritual e o corpo espiritual. Então, se nós, através de um procedimento errôneo, nós danificarmos o nosso corpo físico, nós estamos também danificando as células espirituais. E em reencarnações futuras, nós podemos trazer sequelas no nosso próximo corpo físico. Então é importante a manutenção, a preservação do corpo físico. Então, lei de conservação. É importante que conservamos o nosso corpo físico. E na questão 704 continua: tendo dado ao homem necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso. Então, se Deus nos dá a possibilidade de viver, Ele tem também que nos oferecer os meios de sobrevivência. Então, a gente responde que sim, Deus nos dá esses meios. E Ele não as encontra porque não as compreende. E continua: Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Então, se Deus nos dá a oportunidade de viver, Ele também nos dá a oportunidade de sobreviver, os meios para que nós possamos sobreviver. E por essa razão que faz a terra produzir de forma a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. Então, a terra fornece todos os meios que nós precisamos e necessitamos para a sobrevivência. Na questão 704 ele coloca: é comum faltarem certos indivíduos os meios de subsistência? Mesmo quando cercado pela abundância, o Espírito responde: o que se deve atribuir este fato? Então, ele responde: o egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que deve. A maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Nós estamos vendo muito isso em alguns países que seus habitantes estão deixando esses países, os refugiados. Qual a causa disso? O me coloca aqui, coloca para Kardec: egoísmo do homem, somente o egoísmo dos seus governantes, que não oferecem a mínima condição que seus cidadãos ali tenham a sobrevivência, uma vida digna como deveria ser. Em terceira lei, do segundo grupo, a primeira lei foi lei de reprodução, a segunda lei, lei de conservação. E a terceira lei do segundo grupo, que tem compromisso com nós mesmos, é a lei de destruição. Então, lei de conservação e lei de destruição. É interessante que nós vamos observar nessa lei que tem que haver um equilíbrio entre lei de conservação e lei de destruição. Um bom exemplo disso que nós podemos mencionar é que alguns países da Europa, eles fazem, em determinado período, eles abrem a terra para caça a determinados animais. Então, pode-se caçar aqueles animais. Depois de um tempo, fecha a caça. Como se tudo isso? Que pode acontecer um extermínio exagerado desses animais. Então, um equilíbrio entre lei de reprodução e lei de destruição.
Então, tudo é em equilíbrio. Por isso que Kardec botou essas leis nessa ordem. Então, não foi o acaso que ele fez essa ordenação. Então, lei de conservação, lei de destruição. Estão simplesmente conectadas uma à outra. Então, segundo grupo, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Primeira lei do primeiro e do terceiro grupo. Nós temos compromisso com nós mesmos. Aliás, nós temos compromisso com o próximo. Então, terceiro grupo, compromisso com o próximo. Primeiro grupo, compromisso com Deus. Segundo, compromisso com nós mesmos. E terceiro grupo, compromisso com o próximo. Primeira lei, lei de sociedade. Respeitamos as leis sociais, respeitamos as convenções sociais. Já que nós vivemos em sociedade, nós temos que respeitar as leis sociais. E as leis sociais é interessante que vai fazer com que nós realmente vamos ter um equilíbrio no relacionamento com os nossos semelhantes. Nós vamos observar que as minhas convenções nós não respeitamos. E Kardec vai fazer essa colocação na questão 767. Isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Então, se nós podemos viver isolados, o Espírito fala que não. Pois o homem busca instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, a lei de sociedade já vai estar conectada com a lei do progresso. Então, é interessante essa colocação. A grandeza de Kardec, a inteligência de botar essas leis nesse processo de ordenamento. E lei de progresso. A lei de progresso está relacionada com a lei de sociedade. Que eu tenho que viver em sociedade para que o progresso possa acontecer. Se eu viver isolado, eu não vou aprender nada, eu não vou evoluir e nem vou ensinar o que eu sei ao meu irmão. Então, na questão 779, coloca que o homem colhe em si a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento. Já que a lei de sociedade está conectada com a lei de progresso. Então, ele diz que o homem colhe em si mesmo o fruto para progredir, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento. Quer dizer, a força está em mim, ou eu vou desenvolver essa atividade. Se responde que o homem se isola por si mesmo, naturalmente, então a força está em mim. Mas nem todos progridem do mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, o progresso tem que estar relacionado ao contato social. Sem o contato social, nós não vamos progredir. Então, lei de sociedade, lei de progresso. E ele continua. Qual o maior obstáculo no progresso? Então, o Espírito responde: orgulho e egoísmo. Refere-se ao progresso, principalmente o progresso moral. E o progresso intelectual, realmente, ele avança mais do que o progresso moral. Essa é isso que está acontecendo em vários países do mundo, somente o nosso, tá? Em que o nosso Congresso, o nosso Senado é formado por quem? Homens extremamente intelectualizados. Então, desembargadores, juízes, promotores, médicos, advogados. Então, tem um desenvolvimento intelectual, mas a parte moral não. Criam leis extremamente absurdas, visando só o lado deles, interesses pessoais. Então, o desenvolvimento moral não é tanto quanto o desenvolvimento intelectual. Então, nós, no nosso estágio de mundo de qualificação, o nosso desenvolvimento intelectual é maior do que o desenvolvimento moral. Na questão 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Quer dizer, esse aperfeiçoamento é lento ou progressivo? O Espírito responde: há um progresso regular, é lento, que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa,
quanto deveria, Deus possibilita de tempo em tempos uma parte física ou moral, que faz com que se transforme. Então, nós, se não acompanhar o progresso, nós estamos sujeitos a uma base física ou moral. Então é necessário que nós realmente não acompanhemos o progresso. Não, temos que realmente ficar acompanhando o progresso de uma maneira mais lenta. Nós temos que realmente fazer com que esse progresso ande mais depressa. Porque é importante que o progresso se dê. E segundo os Espíritos, o homem pode embaraçar a marcha do progresso, mas não pode impedir. Então nós temos que ter cuidado com as nossas ações, os nossos comportamentos, para que não possamos embaraçar o progresso. E sim, para que o progresso ande de uma maneira mais acelerada. Porque quando isso não acontece, ele, como foi dito, provoca atos físicos e morais. Então nós temos a obrigação de realmente acompanhar o progresso. E terceira lei, o terceiro livro, lei de igualdade. Nós somos iguais perante Deus, segundo a lei dele. E nós vamos observar que o homem, nós, como criaturas humanas, tivemos o mesmo princípio, como teve o Espírito, que mais que pessoa na Terra. O nosso princípio foi o mesmo. Por isso que nós somos iguais. Deus, Jesus, teve o mesmo princípio que todos nós tivemos. De espírito simples e ignorante. Então, ele partiu do mesmo princípio que todos nós partimos. Espírito simples e ignorante. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Os Espíritos vai dizer também que nós não temos sexo como imaginamos. Ou seja, hoje eu estou revestido do corpo masculino. Na próxima encarnação, quem sabe, eu posso ocupar um corpo feminino. Então, o Espírito fala que nós não devemos nos orgulhar muito do nosso corpo físico. Porque nas futuras encarnações nós podemos ocupar corpos diferentes. Mas nós sabemos que o psiquismo do homem é diferente do psiquismo da mulher. Então, um homem que teve várias encarnações, por exemplo, suas 10 últimas encarnações como homem, ele reencarna como mulher, ele vai trazer em seu psiquismo muito comportamento feminino. E vice-versa, para dizer que a mesma coisa. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Lei de liberdade. Nós temos liberdade absoluta. Já que nós vivemos em sociedade, nós não temos liberdade absoluta. A lei de liberdade, que é a quarta lei do segundo grupo, está relacionada ao nosso livre-arbítrio. Porque se nós vivemos em sociedade, a nossa liberdade não é total. Conforme o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa liberdade está de acordo com as leis em que o homem está envolvido. Então, lei de sociedade e lei de liberdade. Então, nós temos que chegar atento a isso, que nós não temos liberdade total, porque vivemos em sociedade, somos seres sociais. Precisamos e necessitamos viver em sociedade. Isso, eu estou falando como espírito encarnado, espírito desencarnado. Também como espírito desencarnado, ele não tem liberdade total. Porque no mundo espiritual, o espírito pode dizer, eu não vou mais reencarnar. Ele pode afirmar isso. A não ser se ele já tiver como puro espírito, não se vai reencarnar. Mas se estiver na mesma faixa evolutiva que nós, ele pode dizer, eu não vou mais evoluir, não. Então, a nossa liberdade, tanto no corpo físico, quanto no corpo espiritual, ela é limitada. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Então, temos que obedecer às leis sociais. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu tenho que também respeitar o direito do meu irmão. Então, eu posso, por exemplo,
3 horas da manhã, na minha rua, vai ligar o meu carro alto consumo? Não posso fazer isso. Eu vivo em sociedade, eu tenho que respeitar as leis sociais. Porque se tem alguém que está dormindo, ou acordou muito cedo para trabalhar, ou então vai dormir muito tarde. Então tem que respeitar essas leis. Então, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de sociedade. Então, a gente vê que essas leis estão conectadas. E eu observo a grandeza que Kardec tem de organizar essas leis. Então, as 10 leis, como nós mencionamos no início, foram 10 leis. Primeiro, Kardec organizou as 10, antes Moisés organizou também as 10, e Jesus sintetizou em cruz: amar a Deus a todas as coisas e a nós, como próximo a nós mesmos. Então, primeira lei, que nós mencionamos, lei de adoração. Segunda, lei de trabalho. Terceira, lei de produção. Quarta, lei de conservação. Quinta, lei de destruição. Sexta, lei de sociedade. Sétima, lei de progresso. Oitava, lei de igualdade. E nona, lei de liberdade. Está faltando um, então. Qual é? Lei de justiça, amor e caridade. Então, a pergunta: a lei de justiça, amor e caridade se enquadra em qual grupo? No primeiro grupo, quando nós temos compromisso com Deus, ou no segundo grupo, nós temos compromisso com nós mesmos, ou no terceiro grupo, que nós temos compromisso com o próximo. Em qual delas ainda vai se enquadrar a lei de justiça, amor e caridade? Segundo os Espíritos, ela vai se enquadrar nos três grupos, porque os Espíritos falam, comentam e afirmam que é a lei mais importante, porque é o resumo das 9 leis. Então, a lei de justiça, amor e caridade é o resumo das 9 leis. Então, vamos estudar? Estudar primeiro as 9 ou estudar o resumo? Isso fica a critério de cada um. Eu, mais ou menos nesse estudo, eu estudei as 9 e depois estudei o resumo, que é a lei de justiça, amor e caridade. Mas muitas vezes nós não ligamos os textos estudados, o Evangelho do Espiritismo, e muito menos o Livro dos Espíritos. Porque na questão 918, Kardec vai perguntar o seguinte: qual a característica do homem de bem? Os que vão responder: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, a pessoa que Kardec, se colocasse para Kardec, o homem de bem que ele pratica as 9 leis, ele fala uma só. É difícil que nós possamos estudar e vivenciar essa lei. Mas no que ele falasse, o homem de bem é aquele que pratica as 9 leis. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, como estudar essas leis? Como eu falei há pouco, fica a critério de cada um. O estudo das 9, o estudo do resumo. Então, meus irmãos, o estudo dessa manhã, as leis morais, é o que nós organizamos, é o que nós realmente estudamos e pesquisamos para colocar para vocês. Como contribuição, essa última lei, TRIPS, ela é o espelho das 3 revelações. Exato. Justiça, Moisés, amor, Jesus e caridade. Por isso que a lei de justiça, amor e caridade. E ela sintetiza as 3 revelações de Deus para a humanidade. Por isso que ela é a síntese de todas as demais. O Espírito fala que é um resumo de todas as leis. Então, meus irmãos, é o que eu organizei para esta manhã. Espero que alguém esteja realmente entendido. Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, o Wagner, o Walter, ele responde. Kardec respondeu. Então, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa sempre se fazer presente em nossos corações e em nossas